Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje é a questão da semana. Para quem não sabe, toda sexta-feira aqui no Historizando tem correção de questão, tem comentário de prova, tudo o que você precisar para te ajudar em qualquer processo seletivo que tenha história, é claro. Inclusive, se você tem sugestão de questão, de prova, já deixa nos comentários. Se você gosta da questão da semana, deixa o seu like e não se esquece de se inscrever nesse querido canal para mais conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da prova UEPG, né? Universidade Estadual de Ponta Grossa. O vestibular está chegando, né? Essa prova, esse vestibular está chegando. Eu já comentei, fiz um comentário de uma questão que me pediram, inclusive nos comentários, vou deixar linkado aqui. Então já tem uma questão desse tipo aqui na questão da semana. E hoje eu trouxe questões de história do Brasil para a gente verificar como cai a história do Brasil nessa prova. Gente, esse vestibular tem vários tipos, né? Tem vestibular de verão, de inverno, vestibular EAD. Confesso que eu não entendo muito as diferenças. Inverno e verão, provavelmente por causa do período que é feita a prova, e EAD porque deve ter cursos à distância. Se você for fazer essa prova, comenta aqui. E eu achei essa prova EAD na internet, confesso que não é muito fácil de achar as provas atuais desse vestibular na internet, mas pelo que eu entendi das questões, todas têm o mesmo nível, né? Não importa se é verão, se é inverno, se é EAD, tem o mesmo nível e é a mesma quantidade de questões. Então eu observei que nessa prova aí, desse EAD 2020, foram 5 questões de história. E dessas 5 questões de história, 2 foram de história do Brasil, que vão ser as que a gente vai comentar agora. Inclusive, muito importante esse dado, né? Lembrando que não necessariamente as provas vão cobrar mais em quantidade de história do Brasil, tá? Então, vamos lá. Vamos para a questão. O tráfico de negros aprisionados na África e vendidos como escravos no Brasil foi uma das atividades mais lucrativas para os comerciantes europeus entre os séculos XVI e XVIII. A respeito do tráfico negreiro, assinale que for correto. Essa prova, para quem nunca viu, é uma prova diferente. Por quê? Tá vendo que tem números aqui, ó, 1, 2, 4 e 8. Beleza. E aí nós temos afirmativas, que a gente vai ver se é verdadeiro ou se é falso. Se for verdadeiro, aqui tá pedindo que é correto, a gente vai assinalar, somar e na soma colocar aqui a quantidade aí que deu, né? Então, por exemplo, se só 1 e 2 estivesse certo, eu ia colocar aqui 3 na resposta, tá? Mas vamos lá. 1. Tumbeiro era a designação atribuída a um tipo de navio de pequeno porte que fazia o tráfico de negros entre África e Brasil. Tais embarcações recebiam essa denominação em função do número de negros que morriam durante a travessia no Atlântico. Perfeito, o nome, né? Tumbeiro, de tumba, porque era um navio aí, um destino de muitos, né? De muitos era a morte no navio mesmo, não chegava nem no destino, né? Era a morte, então por isso tumbeiro. 2. Bantus e sudaneses foram os 2 grupos étnicos que predominaram entre os africanos escravizados durante o período colonial brasileiro. Certíssimo, existem aí vários grupos étnicos, mas esses aí são os principais, né? Os que mais vieram para o Brasil nesse período. 4. A compra dos negros escravizados na África geralmente se dava por meio de escambo. Tati, o que é escambo? Troca. Isto é, os negros aprisionados eram trocados por produtos como armas de fogo, aguardente, tecidos e pólvora. Certíssimo. Inclusive aqui no canal eu aconselho muito você a ver um vídeo sobre comércio triangular. Lá eu falo mais sobre isso. A gente acha que comércio triangular é só na América Inglesa, mas não, né? Tem a ver também com outros tipos de processos coloniais, tá? Então, vou colocar aqui para vocês sobre o comércio triangular, mas é basicamente isso, né? A gente tem produtos, principalmente quando a gente fala de traficantes brasileiros ou colonos, né, de Portugal, que se relacionam com esse tráfico negreiro, buscam aí os derivados da cana-de-açúcar, né, que já existiu uma larga produção aqui no Brasil.
E a última, mais ou menos importante, a primeira atividade produtiva sistemática em que os negros escravizados foram utilizados no Brasil colônia foi a mineração. As atividades que antecederam, como a produção açucareira, tiveram na escravidão indígena sua principal mão de obra. Erradíssimo. Gente, os negros e negras já chegaram no processo, né, de cana-de-açúcar. Então, já é a primeira atividade produtiva sistemática, é o plantio da cana-de-açúcar, é a produção do açúcar, então não é a mineração. A mineração também, né, os negros escravizados fizeram parte. Não quer dizer que os indígenas não fizeram parte, eles também fizeram, também muitos foram escravizados, mas aí os jesuítas dificultaram bastante a vida dessa galera que tentava escravizar os nativos, os indígenas. Então nós temos essa aqui como errada. Logo, a gente tem que somar 1, 2 e 4. Faz a conta aí. 7, né, gente? 7? Acho que sim, 7 o número, né? 1, 2 e 4, tá certo? 1 com 2, 3 com 4, 7. A 8 tá errada, beleza? Vamos para a próxima. Entre o final do século XIX e início do século XX, mesmo o momento em que ocorreram a abolição da escravatura e a implantação da República, o Brasil viveu uma fase de transformações intensas, pautadas pelo avanço da urbanização e pela chegada da modernização capitalista. A esse respeito, assinale que foi o correto. Aqui ele tá dando pra gente o contexto, né? Final do 19 para o início do 20, a gente tem inúmeras transformações, inúmeras mudanças aí na história do Brasil, ainda mais a inserção do processo republicano e o fim da escravização de negros e negras. Então vamos lá, o que é correto aqui? 1. Com a urbanização é possível falar no aparecimento de um novo ator social, o pobre urbano. Operários, vendedores, ambulantes, estivadores e prostitutas são alguns dos personagens que integram esse segmento social naquele período. Perfeito. Seguinte, não é que antes não existia, mas que a maioria dessas pessoas, né, então ambulantes, vendedores, operários, prostitutas, eram escravizados e escravizadas ou ex-escravizados e escravizadas, né? Então, essa questão do pobre urbano, ainda mais falando de operariado, né, porque a gente sabe que existe uma pequena iniciativa industrial no século XX que faz, então, com que isso seja possível de existir. A gente até sabe que o movimento operário no Brasil surge no início do século XX, a gente tem o anarcossindicalismo. Aqui no canal já tem vídeo sobre o movimento operário, aconselho você a ver. Então, concorda aí com tudo que estava acontecendo nesse momento, por isso, ok. 2. O Brasil vivenciou o nascimento de uma tímida atividade industrial. Gente, juro que não foi programado, né? Mas eu acabei de falar sobre isso. Voltada especialmente para a produção alimentícia e de vestuário. No seu início, a industrialização brasileira foi um fenômeno restrito a determinadas cidades espalhadas pelo território nacional. Beleza. Ainda mais, gente, por que é restrito? Por vários motivos, mas lembre-se que o Brasil se torna mais urbano do que rural só no período da ditadura militar brasileira. Então, a maior parte desse período aí do início da República, a maior parte não, todo o processo desse início da República, a maioria das pessoas estavam localizadas no campo, no meio rural. É uma informação muito importante que pode te ajudar tanto em questões de história quanto de geografia, tá? E nesse caso te ajudaria aqui. É tímido, é só em algumas cidades, não é em todo lugar, e sim tem a relação com a questão alimentícia e de vestuário. Deixa eu dar uma dica para vocês. A maioria dos processos industriais que se iniciam, o começo de um processo industrial, geralmente está ligado à tecelagem e alimentos. Primeiro, que é um processo mais simples, que demanda máquinas mais simples, e segundo, que além de ser mais simples, é algo que precisa muito, alimento e tecido precisa muito, né? Então, facilita, ajuda aí nesse processo de produção, por isso tá ok também, tá? 4. A reforma urbana promovida pelo prefeito Pereira Passos no Rio de Janeiro envolveu questões estéticas, sanitárias e sociais. A obra O Cortiço, de Aloysio Azevedo, é ambientada no contexto das transformações urbanas da capital carioca daquele período. Ó, jogou uma literatura aqui. Tá certíssimo, né? Tá correto.
Essa reforma tem questão estética, sanitária e social. A gente sabe que essa reforma, inclusive, é o pano de fundo aí da revolta da vacina. Também já tem vídeo comentando aqui detalhadamente a revolta da vacina para vocês. Então é importante a gente compreender esse processo. Tem a ver, tem conexão direta com a reforma da cidade do Rio de Janeiro. E a cidade do Rio de Janeiro, essas questões sanitárias eram muito graves. Eu já até comentei na semana passada, questão da semana passada, foi sobre a revolta da vacina. Tem charges lá muito legais e que fala justamente desses problemas sanitários que envolvem febre amarela, varíola, peste bubônica. Então o Rio de Janeiro estava passando por um processo bem tenso com relação a essas doenças. E sim, a obra Cortiço fala, se envolve aí nesse momento, aí é uma questão mais de literatura, né, do Aloysio Azevedo, mas é um clássico da literatura. Geralmente vocês já estudam, né, essa obra, não necessariamente leem, mas estudam aí no contexto histórico. Se eu não me engano, modernista aí pela data, né? Posso estar errada. Se eu estiver errada, comenta. Tati, não tem nada a ver, porque eu confesso que eu não entendo muito desses movimentos literários, tá? Se você sabe aí, comenta aqui pra mim. E 8, o cinema, o bonde, o fonógrafo, a energia elétrica, a fotografia, os refrigerantes gasificados, o telégrafo são elementos materiais que simbolizam a chegada da modernidade capitalista no Brasil. Discreta, né? No contexto da virada 19 para o 20. Tudo bem, sem nenhum problema, né? Tudo isso existia. Toda essa questão do consumo, de mercado, isso demonstra muito a questão capitalista, né, no Brasil. E claro que essa questão da urbanidade, de tudo isso vai contribuir bastante para esse capitalismo. Então todas estão certas, soma aí que eu não vou ficar usar polêmica e parando para somar para vocês, mas todas estão certíssimas, ok? Então, já observou aí como é que cai a história do Brasil nessa prova? Não são... aconselho muito a estudar o processo escravista, né? Porque observou aqui que em alguns momentos se mostra alguns detalhes, né? Bantos e sudaneses, então você tem que saber que galera é essa, né? Tem que saber o que é o navio tumbeiro, entender o processo, contexto aí, né? Entre império e república, essas mudanças todas. Então, achei uma prova... achei duas questões bem completas quando se fala de história do Brasil, citando aí várias questões em um lugar só, né? Isso é uma vantagem e uma desvantagem, porque, querendo ou não, quando você tem várias afirmativas, se você errar uma coisinha, você erra tudo. Então é uma prova que tem que ter muito cuidado, muita atenção às palavras, justamente por isso. Se você for fazer essa prova, comenta aqui embaixo, não se esquece de deixar o seu like, lembrando que eu vou deixar todos os vídeos que podem te ajudar a estudar para essa prova, né? Pelo menos a partir do que eu comentei aqui com você, eu vou deixar aqui. E quando você, né, fizer a prova e quiser comentar comigo também, pode voltar nesse vídeo, vamos conversar sobre a prova. Vou deixar então todos os links. Não se esquece de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito ou inscrita. Dá aquele like para dar aquela moral pro Historizando e me siga nas outras redes sociais, né? @HistorizandoTati, lá no Telegram tem um grupo Historizando para exercícios e outros materiais. Muito obrigada pela sua atenção, te desejo uma excelente prova, um beijo e até a próxima.